O Redação PFC começa agora. Bom dia para você que ouve e escuta o Redação PFC. Sim, estamos aqui, edição 121. Meu nome é Augusto, eu tenho comigo Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, corredor da manhã. Estamos começando mais um Redação PFC 121. Vamos que vamos. Vamos em frente, Marcos. Nós temos que fazer um programa ruim, porque o pessoal está elogiando muito. Isso é preocupante, porque eu não sei se a gente vai conseguir. Então, hoje vamos nos esforçar, que a gente nunca se esforça, né? Acho que é por isso que está ficando bom. Mas hoje vamos nos esforçar para fazer um pouquinho pior, porque o pessoal está elogiando muito e a gente não sabe lidar bem com elogios. Vamos fazer. Não traremos piadas hoje, não vamos trazer fatos bizarros, nem pessoas velhas correndo, nem tombos em corrida, porque isso está cativando muito o pessoal. Exatamente. Vamos fazer um programa sério aqui, dizendo que hoje é 16 de setembro e o ano está quase no fim. E você tem que usar os nossos cupons PFC10 na Foco Radical, PFC10 na Track and Field Run Series, por falar em correr 20 na Live Run XP e PFC, apenas as letrinhas PFC na Maratona de Jurerê, caso você queira fazer os 5, 10, 21 ou 42 aqui. Eu farei os 5 quilômetros, porque nesse mesmo dia tem a Maratona de Nova York, e daí a gente tem que voltar para casa para fazer a live, porque Marcos Boazzi estará lá. E provando que esse é um programa sério, hoje é o dia da independência do México, então um viva, um salve para los hermanos mexicanos. E hoje também é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, a ozonosfera. Não sei nem como é que está a camada do seu ozônio agora com essas coisas que estão acontecendo, mas está aí. Em 307, essa é uma sessão muito importante do nosso Redação PFC. Em 307, o imperador Valério Severo é capturado e encarcerado em 3 tavernas. É executado mais tarde ou forçado a cometer suicídio, eu adorei essa parte, depois que Galério invadiu sem sucesso a Itália. Então é isso, Marcos. Quando você tem um inimigo, ele pode ser executado ou ser forçado a cometer um suicídio. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Essa é uma modalidade nova, né? E acho que forçado talvez seja uma palavra muito forte. Pode ser convencido, eu diria. O que você acha? Tipo, ameniza pra pessoa, né? Na Rússia, por exemplo, o pessoal cai de janela. Ou aviões caem também, coincidentemente, do cara que arrumou a confusão com o Putin. Mas é muita coincidência, o avião dele caiu algumas semanas depois. Só coincidência. E se não tiver redação PFC 122, vocês já sabem que foi o Putin. E Putin, eu tô brincando. I'm kidding. Eu também. Eu só falei em russo, eu estou brincando. 1908, a General Motors foi fundada. Em 1914, nasceu Lupicínio Rodrigues, o inventor do termo dor de cotovelo e também compositor do hino mais bonito do Brasil, que é o do Grêmio, né? Do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então ele está aqui por causa disso, não tem nada a ver com o clubismo. Um fato muito curioso é que ele nasceu no dia 16 de setembro e o Grêmio foi fundado ontem, dia 15 de setembro. Então você vê que tinha que ser ele o compositor do hino do Grêmio. Em 1920 teve um atentado em Wall Street, Marcos Boazzi. E olha como as coisas evoluíram, né? Essa semana teve as homenagens do 11 de setembro e lá em 1920 uma bomba foi colocada em uma carroça puxada por cavalos que explodiu em frente ao prédio do banco JP Morgan Chase em Nova York, matou 38 pessoas e feriu outras 400. Então você vê que 2001 veio os aviões, né? Mas lá em 1920 o negócio era colocar na carroça puxada por cavalos que foram sacrificados aos coitados dos cavalos. Será que eles também foram para um céu com 40 éguas, no caso? Quem sabe seria uma boa troca, né? Vai saber. Em 1932, o Gandhi fez greve de fome em protesto contra a separação de castas na Índia. Em 1949, nasceram os personagens animados Papaléguas e Coiote. Você gostava desse desenho, Marcos? Eu ficava às vezes um pouco puto, porque era muito injusto com o coitado do coiote. Mas acho que faz sentido você trazer essa informação, porque o Papaléguas, ele é nada mais do que um corredor. Exatamente, por isso que ele nunca era alcançado. Nós, corredores, nunca somos alcançados por nada. Mas eu também não... era um desenho que eu assistia, mas não era aquele desenho que eu dizia, pô, esse eu quero ver. Eu sempre esperava o próximo ou o anterior, sabe? Ele era o que estava ali, a gente via porque estava passando. E uma coisa legal dessa notícia aqui desse dia é que, em vez de usar o seu instinto natural selvagem, que deveria ser a lógica, o sempre faminto coiote bolava planos mirabolantes e absurdos para tentar capturar a sua presa. Então é por isso que não dava certo. Ele não usou o instinto e se foi. E mentira, o problema é que ele usava produtos da Acme, que sempre davam problema quando ele ia explodir, explodiam nele, na verdade. Também, né? Não passou no teste. E em 1994, que foi o que eu falei lá em cima, a ONU proclamou o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, mas não está servindo para absolutamente nada, aparentemente. E, para fechar as notícias que são as relevantes, né?
Em 1985, o Steve Jobs deixou a Apple. Em 1997, ele voltou para a Apple. 12 anos depois, no mesmo dia que ele saiu ou foi saído, ele foi voltado também. E daí começou essa maravilha. Nessa semana foi lançado o novo iPhone 15, coisa linda. Muito obrigado, Steve Jobs, por criar todo esse conglomerado da maçã que hoje me alimenta. Eu gostei da notícia aí do 1985, quando ele sai da Apple. Ele é tipo o cara lá do suicídio. Convenceram ele a sair, vamos dizer assim, entendeu? Ele foi forçado a cometer suicídio na empresa. Hein? Exato, depois ele voltou e fez tudo isso e agora vamos para as notícias. Felipe Bardi fez história e bateu o recorde brasileiro dos 100 metros com 9,96. A porteira abriu, Marcos Bosi. A barreira mental foi quebrada e agora é rumo ao recorde mundial. Eu não espero nada menos do que isso dos próximos atletas brasileiros. Exatamente. Depois que a gente viu aí o Eric Cardoso, que inclusive é companheiro de treino do Felipe Bardi, correu 9,97 e quebrar a barreira dos 10 segundos pela primeira vez para um corredor de 100 metros no Brasil. E ele também fez ser detentor do recorde, né, sul-americano, depois que o nosso amigo lá que tinha ganho a prova foi desclassificado por causa tem que confirmar ainda lá na contraprova, mas tudo indica que vai ficar pro Brasil esse aí. Exatamente. Depois disso, veio o Felipe Bardi aí e conseguiu tirar mais 1/100º de segundo do tempo, fez 9,96 no dia 9 de setembro, no sábado, onde teve a disputa do troféu Bandeirantes, que é um evento da Federação Paulista de Atletismo. A prova estava acontecendo lá em São Bernardo do Campo e agora ele é o segundo corredor a quebrar a barreira dos 10 segundos. Ele correu aí com um vento de 1 metro por segundo a favor, então a condição era até um pouquinho mais favorável do que a do Eric, né? O Eric tinha corrido com 0,8, a dele estava em 1 metro por segundo, que dá 3,6 km por hora, caso você esteja se perguntando, que aqui a gente é cultura também, muita informação e muito... Lógico. Com isso, nós já temos agora 2 brasileiros sub-10. Felipe Bardi conseguiu aí o índice para Paris 2024 e ao lado de Eric Cardoso tá com a vaga garantida nas Olimpíadas de Paris do ano que vem. E ele, lembra, Marcos, ele no início de julho ele tinha feito 9,97, mas com vento de 2,1, né? Então o limite é 2,0. O interessante dessas marcas de 100 metros é que sempre do lado da marca vem o vento, né? Para a pessoa saber como é que foi e tal. E daí fica a questão, Marcos Bosi. Você prefere ser o primeiro em alguma coisa ou depois vir posteriormente ser o mais rápido e o melhor? O mais rápido e o melhor. Porque se ele for o mais rápido daqui a 20 anos, vão lembrar que ele foi o mais rápido. Quem foi o primeiro a fazer já vão ter esquecido. Então tá bom. Então o Marcos é o Felipe Bardi e parabéns para ele que conseguiu 9,96 agora, né? Essa barreira mental foi quebrada, que nem aquela época da milha, do sub-4 lá no passado. Acho que agora vamos ver melhoras aí nos atletas, né? Tomara que isso se concretize. Tivemos o recorde mundial em uma corrida só para mulheres quebrado pela queniana Agnes Getich. No último domingo, ela nos surpreendeu. Acordei de manhã, acordei tarde no domingo, porque domingo eu acordo tarde. Fui pro meu banheiro, como eu sempre faço, abri o meu Twitter, né, como eu sempre faço. E lá, enquanto eu fazia o que eu faço, apareceu na minha frente o recorde da Agnes, Marcos Bosi, 29,24. Que coisa horrorosamente linda ela fez lá na Romênia, no Brasov Running Festival. Exatamente, ela correu a prova que chama Transilvânia 10 km, belo nome de prova, Transilvânia, não é Transilvânia, é Transilvânia mesmo, tá? Como o Enio disse, ela fez 29,24, ela tem só 22 anos e ela passou o 5K, a marca dos 5 km, com 14,25, que daria um tempo projetado, se ela conseguisse dobrar, seria um tempo de 28,50. O que seria, no caso, o recorde absoluto de todas as provas. Não conseguiu segurar o mesmo ritmo na segunda metade, perdeu um pouquinho aí, fechou em 29,24. Então ela tem o recorde dos 10 km, ou seja, correndo na rua, numa prova só feminina. Não pôde aproveitar aí pacers homens, né, que poderiam ter puxado caso fosse uma prova mista. Mas ainda assim, é o terceiro tempo mais rápido da história, né, numa corrida de 10 km. Ela tá atrás da Yelenzer Fierroalau, que é a recordista, 29,14, mas numa prova mista, e a própria Fierroalau também já tinha o tempo de 29,19. Então ela é a segunda, vamos falar, ela é a segunda mulher mais rápida nos 10 km hoje em dia no mundo, né? Porque os 2 primeiros tempos são da mesma corredora, que é a Fierroalau, e ela tem o terceiro melhor tempo. E tá aí, uma corredora de 22 anos, despontando nos 10 km,
A gente já sabe, pode escrever o nome dela aí que podemos ver muito em breve ela em distâncias mais longas aí, também conseguindo bons resultados. Provavelmente isso vai acontecer, né, Marcos? E aqui, como sempre acontece nessas ocasiões que os corredores ganham, vencem ou têm recordes, a Adidas compartilhou lá a foto dela, ela correu com um Takumi 109, então a Adidas está insistindo nos corredores correrem com o Takumi 100 em provas de 5 e 10, não querem que eles usem de placa de carbono. Vocês vão sofrer e vão bater o recorde sem placa. Ele tem é difícil, no caso desse é fibra de vidro, né? Ele tem as varetinhas também, mas não vamos saber porque não tem como agora fazer voltar no tempo e correr de Adios Pro, mas tá aí. E de curiosidade, a Agnes no ano passado, ela largou nessa prova, em Brasov, também lá na Romênia, como pacer, e ela acabou terminando a prova em segundo lugar, com 30-30. E esse ano ela já largou diferente, como competidora mesmo, né? Não como pacer. E conseguiu aí quebrar a barreira dos 30 minutos. Tirou mais de um minuto, na verdade, em relação ao tempo que ela tinha feito ano passado. E conseguiu aí escrever seu nome como recordista numa prova de 10 km só para mulheres. E o que eu achei mais impressionante também, Marcos, é que o recorde anterior era de 30:01. Então, assim, ela tirou muito e ela saiu forte, né? Ela saiu forte e foi ficando e foi, né, perdendo o ritmo e ainda assim fez um baita do tempo. Então, parabéns aí para Agnes Getit. A Adidas deve estar feliz, né? Quem tinha o recorde era a Tirop, foi naquele lançamento da linha Takumi, lembra? Aquela Adidas fez lá o Road to Records. E agora uma outra Agnes, também atleta Adidas, consegue agora ser a detentora do recorde. Pérez, Jepchirchir e Tamiratola vencem a Great North Run, meia maratona maior do mundo, da história de todo o negócio, e a prova que teve a despedida do Sir Mo Farah das provas profissionais, Marcos Bozzi. Traz para nós aí os resultados. Vamos lá, no feminino, Pérez Jepchirchir ganhou com, ela é keniana, tempo de 1 hora, 6 minutos, 45 segundos. Sharon Lokiri ficou em segundo lugar, olha a prévia de Nova York aí, hein? Keniana também com 1 hora, 7:43. E completando o pódio, a corredora local da casa, Charlotte Purdue, com 1:09:36. No masculino, Tamiratola ganhou, ele que é etíope, com 59:58, foi o único corredor que conseguiu bater a marca de 1 hora. Em segundo lugar, o belga Bashir Abdi, com 1 hora 1:20. E, completando o pódio, o etíope Mukhtar Edris, com 1 hora 1:54. Mo Farah acabou ficando na quarta colocação, vou trazer ele como um destaque aí, que ele estava se aposentando de competições oficiais, com 1 hora 3:28 segundos. A prova correu num calorzinho lá, né? Tava 24 graus no dia, não tava lá muito favorável, mas Jepchirchir já deu um oi para Lokiri já e falou, se for correr assim, vai ficar difícil para você lá em Nova York, minha querida. Ela que já tinha ganhado lá no calor de Tóquio, a maratona olímpica, então ela sabe bem como correr no calor, com um pouco de subida e descida, então vamos ver, tomara, Marcos Bozzi, que ela não tenha essa condição climática em novembro, né, porque daí dá uma complicada, né? Não. Vamos torcer para que seja bem diferente, na verdade. E aí foi a Great North Run, que contou com mais de 40 mil corredores, onde o Mo Farah se aposentou, né? O Marco já falou do resultado dele ali, ele foi campeão dos 5 e 10 mil metros nas Olimpíadas de Londres e Rio de Janeiro, né? Ele trocou as pistas pelas corridas de rua lá em 2017, ganhou a Maratona de Chicago, mas não conseguiu exatamente bons resultados nessas provas mais longas, e tentou voltar para ir para Tóquio, daí não deu, porque ele ficou naquele limbo das coisas, e encerrou a carreira aí com 8 medalhas em mundiais, 6 de ouro e 2 de prata, além dos 4 títulos olímpicos. Na mesma Great North Run, um senhor, Bill Cooksey, se tornou o homem mais velho a completar uma meia maratona. Quantos anos ele tinha, Marcos Bozzi? Tá novinho, tá na flor da idade. Acho que tem que criar uma categoria pra ele. Ele tem 102 anos de idade. Ele é um veterano de guerra. Ele que serviu Qual guerra? A Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Que a primeira ele não tinha nascido ainda. Tá certo. Não, mas poderia... Mas vamos lá, ele é britânico, né? Então ele era membro da Força Aérea Britânica. Se ele fosse americano, ele podia ter tido a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã... Não, ele esteve na Segunda Guerra Mundial. Hoje ele tem 102 anos. Ele, na verdade, ele é galês, né? Nasceu ali no país de Gales. Mas hoje em dia ele mora perto de Newcastle, que é onde larga a Great North Run. Ele que então já foi professor e se juntou à Força Aérea Britânica, ele vinha treinando, ele andava 10 km por semana. Esse era o treino dele. E ele foi lá para fazer a meia maratona. E
teve êxito, conseguiu completar e com isso se tornou o homem mais velho a completar uma meia maratona no mundo com 102 anos. E se você está se perguntando em quanto tempo ele correu essa meia maratona... Quanto tempo ele fez? Acho que umas 3 horas, 4, né, Marcos? Pouquinho mais. Ele fez a prova em 5 horas e 41 minutos, que andou junto com ele aí, o amigo dele, o Gavin Iseton, acompanhou ele durante toda a prova, mas não foi tudo assim, perfeitinho, né, Augusto? O que teve de problema durante essas 5 horas e 41 minutos? Então, porque até na notícia está dizendo que ele enfrentou condições difíceis no tempo, e a gente pensou, lógico, o sol da elite, mas como ele tem essa particularidade de ter completado quase em 6 horas, isso dá um pace de quanto, Marcos? Calcula aí para nós enquanto eu completo a notícia. Começou a chover durante a parte final da corrida, então ele teve que correr aí uma parte da corrida, né, é modo de dizer, participar ali com chuva, então com 102 anos, ele pegou chuva e considerando que ele fez uma prova em 5h40, metade disso dá 2h50, então ele ainda passou 2 horas e 50 na chuva, Marcos. Felizmente ele acabou vivo, mostrou aí muita determinação. Dá um pace de 16 minutos e 10 por quilômetro. Ah, não tá ruim, para 102 anos não tá ruim não. Ele tá de pé, tá bom pra caralho, tem 102 anos, ele tá vivo, já tá bom pra caralho, Enio Augusto. Como assim não tá mal? Uma curiosidade, né, Marcos, é que nessa prova aí ele passou pelas 4 estações, aparentemente. Começou com sol e aí foi o que atrapalhou a elite. No caso, ele pegou chuva porque já estava em outra estação do ano. E esse não é o primeiro desafio que ele faz de endurance, porque ele, desde os 100 anos, está fazendo esses desafios. Para o aniversário de 100 anos, Marcos Bosi, ele caminhou 100 milhas durante 10 dias. Isso dá 10 milhas por dia, dá 16 quilômetros por dia, né? Tranquilo. Mas o melhor vem agora. O aniversário de 101 anos, ele pedalou 1000 milhas. O que mostra que ele ainda tem equilíbrio após os 100 anos. Rapaz, você tá maluco. Você falou que, não nada mal. Eu fui procurar qual a expectativa de vida de uma pessoa que nasce hoje no Reino Unido, né? Vamos lembrar que ele nasceu em 1925. Não, 1921. A pessoa que nasce hoje, a expectativa de vida dele é de 81 anos no Reino Unido. Ele já tá com 102. Ou seja, o cara tem 21 anos a mais do que a expectativa média de vida do Reino Unido. Você falou, não tá nada mal? Ele tá vivo, tá bom pra caralho. Negócio inacreditável. Parabéns aí pro senhor Bill Cooksey. Isso aí, ele tá vivo, caminhou no seu aniversário de 100, pedalou no de 101. Ó, parabéns, seu Bill Cooksey. Tomara que você consiga ir no 103 e a gente consiga falar de você aqui também. O Bota para Correr reuniu 1.200 corredores na Costa do Conde, na Paraíba. Olha aí, Marcos Bosi, depois de várias edições em vários lugares, eles acertaram, pegaram o feriado, um feriado nacional, que daí ajudou a alavancar os números. E, obviamente, essa estratégia provavelmente vai ser seguida. Tem no Vale dos Vinhedos e nos próximos anos, provavelmente também. Então tá aí o BPC com mais uma etapa realizada pelo Brasil. Exatamente, a prova que contou com distâncias de 21 e 11 km para corridas no asfalto e 15 e 5 para trilha. Aconteceu, como você bem disse aí, durante o final de semana do feriado prolongado do 7 de setembro. E 1.200 inscritos de todas as regiões do Brasil, sendo que a região Nordeste contou com mais de metade desses corredores, 634 ao todo. Aí a marca aproveitou que estava fazendo esse evento lá na Costa do Conde e levou o Vanderlei Cordeiro de Lima, né, o medalhista olímpico, que é contratado da Olímpicos agora e que vai correr a Maratona de Atenas no dia 12 de novembro, 19 anos depois dos Jogos Olímpicos em que ele correu e foi abraçado por aquele padre maldito. Então, Vanderlei, fique esperto, porque infelizmente o teu salvador lá, o cara que ajudou a tirar o maldito do Cornélio de cima de você, já faleceu, não vai estar lá para te ajudar, mas espero que o padre não chegue nem perto deste evento e que você possa correr. Mas tá aí, aconteceu Bota para Correr Costa do Conde, o pessoal que se inscreveu no kit vinha um tênis, corre 3 ou um corre trilha, e só lembrando que ainda tem uma outra etapa do Bota para Correr esse ano, que vai acontecer entre os dias 17 e 20 de novembro, lá no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E as inscrições já estão esgotadas, infelizmente. Então, se você não se inscreveu, fique esperto, porque o ano que vem provavelmente haverão novas etapas. E aí é correr para se inscrever, porque as inscrições acabam rapidinho e o evento parece ser bem legal mesmo. Ó, e daí só para confirmar, né, nós falamos do Polívios Cocivas no Redação PFC 89, que ele morreu esse ano lá em janeiro, 23, 24 de janeiro. Então nós falamos disso aí. E para 2024 ainda não tem datas definidas, eles definem, talvez já tenha definida, mas eles obviamente só
só vão divulgar bem depois. E no primeiro semestre do ano que vem, também como foi este ano, a ideia da marca vai ser focar nas maratonas de São Paulo e Porto Alegre. E daí eles fazem 2 edições do Bota para Correr e conseguem fazer bem, né? Atender bem com 4 eventos. Se tivesse 5, 6, talvez não conseguisse tanto. Agora, com 4, eles conseguem dar devida atenção de qualidade. 2 maratonas no primeiro semestre, 2 Bota para Correr no segundo. E é isso aí. Neste fim de semana está acontecendo a final da Diamond League, lá no melhor lugar que tem, né? Prefontaine Classic em Eugene. Ali que a coisa vai ficar legal, que o pessoal vai definir quem vão ser os campeões da Liga Diamante, vários atletas, várias distâncias. E assim, Marcos, é legal a Diamond League, eu vou acompanhar aqui e tal, mas é o que eu li no Twitter. O pessoal falando assim, como você vai explicar para alguém que não é fã e não acompanha o atletismo, que acabou o campeonato mundial, que definiu o campeão mundial, e agora vai ter a final de uma outra competição, sabe? O atletismo ele tem que melhorar essa coisa das competições, porque não faz sentido. Ah, eu consigo entender. Tipo, vamos lá. Existe o Mundial de Natação, mas tinha aqui no Brasil o Troféu Maria Lenk. É como se fosse 2 campeonatos mundiais, a Diamond League tem só o pessoal bom também. World Champion of what? Não. Diamond League, não. Aliás, os Estados Unidos perdeu para a Alemanha o campeonato mundial, né? Não foi nem para final, né? Perdeu na semi, né? O campeonato mundial de basquete. Exato. Aí eu vou ter que dizer, se alguém acha que Diamond League é campeonato mundial, tá errado. Tá errado, mas eles não se dizem isso. Eles são Liga Diamante. Não confundam melancolia profunda com melancia na bunda. Uma coisa, outra coisa. É porque é difícil a melancia na bunda. Mas vamos lá. Agora, esse final de semana vai rolar, já tá rolando, né? Então, se você tá escutando aqui, fique ligado. E a ideia é o quê? Trazer aí os atletas que tiveram as melhores pontuações ao longo de toda a Diamond League. Então, só pra vocês terem uma ideia, vai estar lá o Noah Lyles, que é o atual campeão mundial, o que fez toda a confusão lá com o pessoal da NBA, e que ele está certo. Vai ter também a Faith Kipyegon, keniana, que bateu o recorde dos 5.000 e dos 1.500. Acabou de ser campeã mundial também. Além da Fank Bol, a holandesa que foi de cara no chão e depois carregou a Holanda nas costas no 4x400. Mono Duplantis, que a gente já sabe que vai ser campeão, não tem o que falar. Esse aí já pode dar o troféuzinho lá pra ele. Todos esses que você citou, eu acho que vão ganhar o troféu no final, né? Mas eles têm que competir, têm que confirmar. É que o Mono Duplantis não existe a menor dúvida, né? Tipo, não. O caiu de cara no chão. A gente então vai ter que falar, pode ser. O Mono Duplantis não, vai ganhar. Ele vai ganhar. A dúvida é se ele vai quebrar o recorde mundial ou não. Essa é a única dúvida do mundo. E outro destaque aí que vale a pena trazer é a Sha'Carri Richardson, né? A americana que ganhou os 100 metros no campeonato mundial. Ela estará lá pela primeira vez tentando ganhar o troféuzinho, que parece um anel oval, que é uma pista com um diamante em cima. Então, tentarão aí. Acho que isso é mais difícil de explicar. Que o cara ganha todas as etapas da Diamond League, mas se não ganhar a última, ele não é o campeão. Tipo, foda-se quantos pontos. Também. Aqui não é ponto corrido, aqui é mata-mata. O que vale é o último jogo. Aqui é tipo futebol de rua. Depois de 2 horas jogando, a mãe vinha e falava assim: vamos pra dentro. Aí o que acontecia? Próximo que fizer, ganha. Não importa quanto tá o placar. A Diamond League é mais ou menos isso. Boa, a sua explicação ficou melhor. É exatamente isso. Tá rolando aí. Depende da hora que você escutar esse podcast. Vai começar, já começou ou já acabou. Mas tá aí a última etapa da Diamond League. Daí a gente vai entrar no trimestre, no quadrimestre. No trimestre, vamos no trimestre das Majors, das maratonas, porque na semana que vem o Redação PFC vai ser especial Maratona de Berlim, que vai ser a Major que vai abrir tudo aí. Inscrições para a Maratona de Boston aconteceram nessa semana que passou, Marcos Bosi, de segunda a sexta. A gente não está muito preocupado com isso, que você já foi esse ano. Para nós agora, Boston não importa mais. A menos que você, empresa, queira patrocinar a nossa ida para lá, nós vamos como repórter cobrir, fazer a melhor cobertura do mundo. Marcos vai para a largada, eu fico na chegada, vai ser sensacional. Mas para isso precisamos do seu apoio. Mas então, teve aí as inscrições abertas, o pessoal pôde aplicar lá com índice. Resta saber, provavelmente nos próximos dias vai sair o resultado para saber se teve corte ou não, esperamos que não, para que todos tenham sucesso na sua empreitada. Mas, Marcos Bosi, uma curiosidade é que, por causa da janela de inscrição de Boston, se a pessoa fez uma maratona do dia 1º de setembro desse ano até o dia 15 de setembro, ela poderia aplicar, né? Tanto para 2024 quanto para 2025. Exatamente. Ficam 2 semanas que você consegue ter provas que qualificam
Se você fizer, obviamente, o seu qualifying, você consegue se inscrever para 2 edições diferentes da Maratona de Boston. E é claro que a galera, os organizadores de prova, se ligaram nisso, perceberam isso e viram um belo de um nicho e começaram a criar provas nessa janela de tempo para que a pessoa pudesse tentar, com uma única maratona, participar de 2 edições da Maratona de Boston. É claro que isso acontece, na sua grande maioria, nos Estados Unidos, porque o público que quer ir 2 vezes em anos seguidos, muitas vezes são os americanos. Então, tem aí, hoje em dia, listadas aí 9 maratonas que você consegue fazer isso. As maratonas que acontecem aí nessa janela do 1º ao 15 de setembro. E, inclusive, tem uma maratona, eu achei assim, tem várias aqui, mas eu achei a mais legal, é uma que chama Last Chance BQ2, ou seja, a última chance do Qualifying de Boston 2, ou seja, que você vai fazer para 2 provas. E aí tem essa prova em Illinois e no Michigan, ou seja, 2 estados lá na fronteira com o Canadá, o que são estados, né, de clima um pouco mais frio. Então acredito até que não deva ser um clima tão desfavorável assim. Você vê que eles realmente, o interesse deles é isso, atrair quem quer fazer o Qualifying para Boston e usar o mesmo Qualifying para 2 provas diferentes. E uma delas, talvez sejam todas, eu não sei porque eu não pesquisei dela, né, pessoal? Vocês não esperem pesquisa muito de nós aqui. A Revel Big Cottonwoods, ela é em descida, então algumas provas têm essa particularidade que uma parte delas é em descida para a pessoa é agora ou nunca. E se a pessoa, Marcos Boas, fizer, por exemplo, ano que vem com 39 e o outro com 40, dependendo da data, ela poderia fazer índice para uma ou não fazer para uma e já conseguir para outra, sabe? Dá para trabalhar com isso também, tem que levar em conta. Fique de olho nas maratonas que acontecem geralmente entre 1º e 15 de setembro. É verdade, esse negócio da idade eu não tinha pensado nisso, além de tudo tem isso, né? Porque é a idade que você vai fazer, né? Então, por exemplo, você tem que fazer em 2026, não, 2025 você tem que fazer. Que daí 2025 você faz, você pode conseguir índice para 2026, que você vai ter 39 ou 27 com 40. Beleza, eu saio para tentar o índice pro ano seguinte. Ah, não deu certo, eu fiz 3,5, fiz 3 horas e 6 minutos. Tá bom, eu faço a inscrição pro outro ano, que aí eu vou ter índice para aquele outro ano, né? Que aí eu vou ter 40. Boa ideia, né, Augusto? Gostei. E com isso, nós ficamos por aqui nesse Redação PFC, trazendo o recorde brasileiro dos 100 metros, bota para correr, o senhorzinho de 102 anos, Great North Run, mofar, um monte de coisa, Marcos Boas. Vamos embora, você já treinou hoje, vai treinar? Você treinou ontem, na verdade, sua agenda tá bagunçada essa semana, hein? Tchau para você. Essa semana eu fiz umas adaptações aí, porque a gente treina a corrida, mas também tem que treinar o quê? Treinar o relacionamento, porque a gente quer ter alguém lá gritando na linha de chegada. Então, final de semana é viagem, final de semana tranquilo, com a patroa, aniversário de namoro. Então, esse final de semana não tem corrida. Corrija na sexta-feira, já fiz o meu longo. Veja lá se deu certo ou não, porque eu estou gravando antes dele. Eu tenho que correr 25 km ritmado. Então, vejam lá, é um de aquecimento e 25 ritmado. Veja lá se eu consegui ou não. Deixa um comentário lá no meu Strava lá e fala, ei, deu certo, ou então, quebrou o fio. Tchau, até a próxima. Isso aí, participem lá, acompanhem aí, porque Marcos Boas tem que manter, né? Tem que manter essa parceria já de vários anos, para quando ele chegar nos 102, a Natália ainda estar lá e conseguir gritar, ele ter alguém para gritar, né? Os dois chegam vivo, porque ela bebe vinho, então prolonga a vida, o Marcos Boas pratica esportes, então é uma família saudável que vai chegar aos 102 anos e o Marcos Boas promete aqui que vai fazer uma meia maratona abaixo de 5 horas e 41 quando chegar nos 102 anos. Fica a promessa aqui, venham cobrar daqui a 65 anos, acho que é isso. 66, não, 66. 36. Tá, então daqui a 66 anos vocês apareçam aqui e cobrem de nós essa promessa. Nós ficamos nesse Redação. Vamos embora, um grande abraço para vocês e tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.